Olhe para este homem, para o uniforme impecavelmente engomado, para a insígnia da SS, para o sorriso cortês que não alcança os olhos. O que você vê? A resposta parece óbvia. Um oficial nazista, o símbolo de uma ideologia monstruosa. E é exatamente aqui que Quentin Tarantino arma sua primeira e mais brilhante armadilha de Bastardos Inglórios. Ele nos fez acreditar que estamos olhando para o mal que já conhecemos, para o fanatismo que aprendemos a identificar. Mas o verdadeiro horror de Coronel Hans Landa não está na ideologia que ele aparenta servir, está na total e absoluta ausência dela. O que é mais assustador do que o monstro que acredita fanaticamente em uma causa maligna? Um monstro que não acredita em absolutamente nada, exceto na própria superioridade. Hoje, no Quarto Cinza, vamos dissecar a mente não de um soldado, mas de um predador, o predador perfeito. Para entender Hans Landa, basta analisar a cena que o apresenta. Ela não é apenas uma introdução, é a tese completa de seu personagem. Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite? Je suis Perrier-Lapadite. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa. Ele chega à casa do fazendeiro francês, Perrier-Lapadite, não como um soldado chutando a porta, mas como um convidado indesejado, armado com uma cordialidade que é mais ameaçadora do que qualquer rifle. A caçada já começou, mas as armas não são balas, são palavras. Ele inicia a conversa em francês, a língua de sua presa. É um gesto calculado para criar uma falsa sensação de respeito, para baixar a guarda do oponente. Ele estabelece as regras do jogo em um território linguístico que é confortável para o Sr. Lapadite. Mas então, quando o momento crucial se aproxima, ele executa sua manobra mais brilhante e sádica. Ele pede permissão para mudar para o inglês. Demande la permission de passer à l'anglais pour le reste de la conversation. Certainement. Embora eu esteja bem familiarizado com o senhor e a sua família, eu não sei se o senhor tem conhecimento sobre quem eu sou. O senhor sabia da minha existência? Sim. Ele sabe que a família judia escondida sob o assoalho não entende inglês. Com essa troca, ele psicologicamente expulsa as vítimas da sala. Ele cria uma bolha de intimidade forçada com o fazendeiro, transformando-o de protetor em cúmplice. Ele não está mais falando com um homem que esconde judeus. Ele está falando com um homem que vai entregá-los. Cada gesto é uma peça de teatro. Ele não pede água, mas um copo de leite, o símbolo da pureza, da nutrição, da inocência. Ao bebê-lo lentamente, ele está saboreando o controle que tem sobre a vida e a morte naquela casa. É um ato de profanação simbólica. Ele acende um cachimbo absurdamente grande, não por prazer, mas pelo espetáculo. Pelo drama. Landa está atuando no papel de detetive genial, um papel que ele mesmo escreveu e dirige. A conversa nunca foi uma investigação. Ele já sabia a resposta. O prazer não estava em descobrir o segredo, mas em insistir a alma de um homem bom se quebrar sob o peso de sua presença. A violência para Landa não está no massacre que segue, mas na erosão psicológica que o precede. Essa filosofia de caça é o que define. Ele se orgulha do seu apelido, o caçador de judeus. Para ele, não é um título de guerra, é um atestado de sua maestria artesanal. Um soldado luta por um país, um fanático morre por uma ideologia, um caçador apenas caça. Em sua conversa com Brigitte von Hammersmark, ele expõe sua visão de um mundo através de metáforas. Os alemães são as águias, os judeus são os ratos. Mas note a ausência de emoção em sua análise. Ele não expressa ódio pelos ratos. Ele os descreve como criaturas resilientes, inteligentes e dignas de um caçador à sua altura. Essa ausência de ódio é o que torna tão profundamente desumano. O ódio é uma paixão, uma conexão, ainda que perversa. Landa não tem essa conexão. Ele é um cientista em seu laboratório, um artista diante de sua tela. Sua presa não é um inimigo a ser odiado, mas um problema a ser resolvido. E o prazer que ele sente é puramente intelectual. É o deleite de um predador que admira a astúcia de sua presa, pois isso torna a caçada mais gratificante. Ele não serve a uma causa, ele serve à sua própria natureza. E sua natureza é caçar. Se a cena da abertura é a tese, a cena da negociação final é uma prova irrefutável. Aqui, a máscara do oficial nazista não apenas cai, ela é pulverizada. O verdadeiro crente na supremacia ariana. Um fanático como Hitler escolheria a morte gloriosa em batalha. Ele morreria pelo Reich. Landa, ao contrário, vende o terceiro Reich inteiro com a mesma naturalidade com que pediria um café. E se você pegar todos os 4, terminará com a guerra esta noite. Então, cavalheiros, vamos discutir a perspectiva de terminar com a guerra esta noite. A ideologia, a pátria, a lealdade, tudo se revela como ferramentas descartáveis. E estou certo que essa missão de vocês deve ter um oficial comandante. Um general. Eu aposto que OSS seria o meu palpite. Isso é um bingo! É assim que vocês falam? Isso é um bingo? A gente diz só bingo.
Bingo! Que divertido! Sua lista de exigência é de um oportunista, não de um soldado. Ele negocia a cidadania americana, uma propriedade na ilha de Nantucket, uma pensão integral e o crédito público por ter acabado com a guerra. Ele trata a fim da Segunda Guerra Mundial como uma transação comercial, um plano de demissão voluntária onde ele garante um paraquedas dourado. Sua lealdade nunca foi a uma bandeira, mas a um único indivíduo em todo o universo, Hans Landa. Ele não é imoral, pois a imoralidade exige o conhecimento do que é certo e a escolha do errado. Ele é profundamente amoral. Ele opera em um sistema onde o certo e errado são categorias irrelevantes, substituídas por vantajoso e desvantajoso para si mesmo. É muito confortável para nós arquivar Hans Landa na gaveta da história como um monstro nazista, mas isso seria simples demais. A verdade perturbadora é que o espírito de Landa, essa inteligência fria e desvinculada da ética, é um arquetipo atemporal. Seu uniforme é histórico, mas sua natureza é assustadoramente moderna. Landa é a personificação do pragmatismo radical em que vemos posições de poder. Ele é o CEO brilhante que reestrutura uma empresa, destruindo milhares de vidas e famílias. E isso chama de otimização de recursos. Ele é o advogado carismático que usa o conhecimento da lei para inocentar um culpado, não por acreditar na inocência, mas por prazer do desafio intelectual. Ele é o estrategista político que abandona o seu partido e sua plataforma no momento que as pesquisas mudam de direção, porque a única causa real é a permanência do poder. Nós tememos os fanáticos de olhos vidrados, mas talvez o perigo mais insidioso em nosso mundo não venha daqueles que acreditam demais, mas daqueles, como Landa, que não acreditam em absolutamente nada, exceto na ascensão de si mesmos. E no final, o mestre dos jogos, o ator que transitava entre identidades e lealdades, recebe sua sentença final. Você é louco! O que você fez? Eu fiz um trato com seu general pela vida desse homem! Fizeram um trato, mas não dão nada pela vida dele. Precisam de você. Será fuzilado por isso! Não, eu acho que não. É mais provável que me repreendam, mas isso é comum pra mim. Ele acreditava ter vencido. Ele negociou a sua saída do uniforme, sua reinvenção como herói anônimo dos lados dos vencedores. Mas Aldo Raine, um homem de convicções brutais e simplistas, lhe nega essa fuga. Fique sabendo que se eu tivesse como, você usaria essa droga de uniforme pelo resto da sua vida, seu porco. Mas eu sei que isso não é possível, que uma hora vai ter que tirá-lo. Então, eu vou te dar uma coisinha que você não poderá tirar. Ao esculpir a suástica em sua testa, ele o aprisiona para sempre na única identidade que ele nunca abraçou de verdade, o Predador, que sempre ditou os termos de sua existência. Tem sua identidade permanentemente marcada em sua pele. Ele pode ter escapado da força, mas perdeu o controle da sua própria narrativa. Para um artista da manipulação como Hans Landa, essa é a derrota final. Sua obra-prima, a criação de si mesmo, foi vandalizada para sempre.